Bom, esse é o vídeo da apresentação do projeto Pedagil, da disciplina Análise e Projetos Orientados a Objetos, da professora Cliciomara Lopes Dias, do curso Licenciatura em Computação, da Universidade Federal Rural da Amazônia. A nossa plataforma, ela vai ser uma plataforma integrada de gestão pedagógica com assistente de IA. O nome dela é Pedagil. A nossa equipe é composta por Augusto, Danilo, Henrique, Humberto, João e eu, Thiago. O nosso projeto Pedagil nasceu para resolver uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos educadores, que é basicamente o excesso de tempo gasto com tarefas administrativas, tarefas burocráticas, também na relação manual de planos de aula, na montagem de provas. A nossa proposta é oferecer uma plataforma centralizada que vai integrar a gestão acadêmica junto com as ferramentas modernas de inteligência artificial generativa. O nosso objetivo com a Pedagil é otimizar a rotina do professor, auxiliando na criação de conteúdos pedagógicos, no gerenciamento da turma, na organização de tempo com o Kanban e também para promover uma rede colaborativa entre os próprios docentes. Aqui nós apresentamos o diagrama de casos de uso da Pedagil, que vai mapear todas as interações do sistema. Aqui nós identificamos dois atores principais, que é o administrador, ele é responsável pelo cadastro e gestão inicial, e o docente, que é o nosso usuário final. O escopo da nossa plataforma ele vai abranger 8 casos de uso fundamentais, que vai ser a gestão da banca de questões e provas, que seriam o caso de uso 1 e 3, o planejamento de aula assistido pela inteligência artificial, que seria o caso de uso 2 e 7. Temos o gerenciamento de turmas com frequências e notas, que seria o caso de uso número 4. E além também das ferramentas via chat, quadro Kanban para gestão de tempo e personalização do perfil, que seriam os casos de uso 5, 6 e 8. A nossa equipe ela escolheu os casos de uso 2, 3 e 7, por motivos que eu vou explicar mais adiante. Bom, o detalhamento dos requisitos do 02, que é basicamente o nosso coração do sistema, que ele vai gerenciar os planos de aula, ele vai exigir que o docente primeiramente esteja logado e ele vai permitir a estruturação completa das diretrizes de ensino, dos temas e metodologias. No fluxo principal, existe a integração nativa com o caso de uso 7, e ao preencher o plano, o professor pode solicitar ideias de conteúdo para a inteligência artificial, ele pode revisar o retorno em tempo real e salvar o documento. Nos fluxos alternativos, nós vamos garantir que os sistemas eles funcionem perfeitamente via preenchimento 100% manual, ou caso ocorra a indisponibilidade temporária na API da inteligência artificial. Aqui no caso de uso 3, ele vai atender a necessidade de agilizar na elaboração de avaliações. O professor ele vai selecionar a disciplina, vai filtrar as questões diretamente do banco de dados do caso de uso 1, e a estrutura ele vai também filtrar a estrutura do documento, como a prova, o exercício ou a atividade que ele for elaborar. E o grande diferencial aqui é a flexibilidade. Se faltarem questões no banco, o fluxo alternativo ele permite acionar o caso de uso 7 para que a inteligência artificial gere novas questões em tempo real, além de dar ao docente a escolha de compartilhar esse material gerado com a comunidade de professores na plataforma. Na especificação do 7, nós vamos atuar de forma transversal para potencializar a produtividade do professor. Nós mapeamos desde a entrada de prompts personalizados até o processamento, a revisão em tempo real pelo
próprio docente. E o ponto crucial da especificação é a garantia do controle pedagógico. O conteúdo gerado ele não vai direto para a versão final, sem passar pela aprovação e também a validação humana, né, do professor. E também, além disso, nós tratamos as exceções de rede e falhas de integração para garantir a estabilidade do sistema. Bom, aqui nós temos o diagrama de classes e nós estruturamos ele em 4 grandes módulos, né? E temos o módulo do usuário, que vai estar centralizando a classe do docente. Temos também o módulo acadêmico, que vai gerenciar as turmas. Temos o módulo de comunicação e produtividade, que vai gerenciar o Kanban das metas e o chat também. E, por fim, nós temos o módulo pedagógico de inteligência artificial. E o que nós destacamos aqui são as relações do modelo, como a agregação de uma ou mais questões dentro da classe atividade. Também a relação da dependência, onde o plano de aula e a atividade eles requisitam temporariamente o serviço da inteligência artificial para a geração do conteúdo. Bom, agora vamos para o diagrama de atividades, começando pelo caso de uso 2, que é gerenciar o plano de aulas. Esse diagrama ele vai detalhar desde a escolha do módulo até a tomada de decisão, onde o professor ele decide se quer auxílio da IA ou não. Caso ele opte pela IA, os dados são processados e devolvidos para a revisão do docente. Caso ele prefira a criação manual, o fluxo ele vai seguir direto para a etapa de validação. E se os campos estiverem corretos, o plano é salvo no banco de dados e a mensagem de sucesso vai ser exibida no usuário. Já na atividade do caso de uso 3, que é sobre a gestão de provas e atividades, ela vai selecionar uma disciplina e vai realizar a busca por questões no banco. Caso a quantidade seja insuficiente, o sistema ele permite cadastrar ou gerar novos itens. E após selecionar as questões e também escolher o tipo de avaliação, o documento ele vai ser compilado. E, por fim, o professor ele decide se prefere manter o arquivo privado ou compartilhá-lo com a comunidade de educadores antes dele salvar. Já, por fim, para concluir, aqui no caso de uso 7, atividades, diagrama de atividade, o fluxo ele vai demonstrar como o docente ele insere a sua necessidade pedagógica e o sistema ele vai validar a disponibilidade do serviço. Nós temos o tratamento de exceção para falhas de conexão, além do loop de reajuste do prompt, no caso. No caso, se o professor ele não ficar satisfeito, ele pode revisar, refinar as instruções antes de salvar o documento. E, no caso, nós escolhemos os 3 casos de uso porque eles demonstram, eles resumem perfeitamente o nosso projeto da Pedagil, que o professor ele usa a inteligência artificial, caso de uso 7, para criar um plano de aula, caso de uso 2, e depois ele monta as atividades, provas, com base nesse conteúdo para compartilhar com a comunidade, que seria o nosso caso de uso 3. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Obrigado.